Olá, boa noite. Se você é uma pessoa que fica com essa área central do rosto vermelha, que você às vezes quando você come uma pimenta ou come alguma coisa quente e essa área vai ficar mais vermelha, essa live é para você. E se você assistir até o fim, eu vou dar 3 dicas que vão te ajudar nisso, tá? O objetivo dessa live hoje não é estimular o tratamento caseiro de rosácea, mas é para dar dicas e explicar como que acontece, tá? A gente escuta na internet, em outros lugares, falar sobre rosácea, tem muitas dicas de coisas caseiras, mas nem sempre as dicas caseiras são úteis. Algumas coisas dá para se utilizar, outras não. Tá? A pele com rosácea, ela fica mais vermelha, sobretudo nas mulheres, mais do que nos homens. É mais comum nas mulheres do que nos homens. É interessante que na literatura a gente vê que é mais comum nas populações celtas, tipo sueco, norueguês e por aí afora. Mas a nossa população brasileira é a população com maior intergeneticidade no mundo. Significa que nós somos a maior população de origens diversas no mundo. Então não existe nenhuma população mundial que seja tão misturada como a nossa. Então, embora a literatura do hemisfério norte fale bastante sobre rosácea em pessoas muito claras, de olhos claros, o que a gente vê aqui no Brasil é que a pessoa pode ser morena e também ter rosácea, tá? Ontem eu fiz a chamada da live sem maquiagem nenhuma, porque eu tenho rosácea, uma rosácea leve. Ela foi melhorando à medida que eu fui tratando. Rosácea é uma condição crônica, então significa que a gente vai administrando a rosácea, mas ela está sempre lá. Eu, se sair na rua, no calor, ou se ficar nessa luz de LED, basta ficar na luz, nem precisa calor, eu fico com o nariz vermelho e essa região aqui ainda vermelha, um rosado um pouco mais forte. Dá a impressão de que eu assoei muito o nariz, que eu tô resfriada, por exemplo. Mas eu tinha uns vasos aqui assim nessa região aqui, que eu tratei também. Eu mantenho a minha rosácea sem sintomas, usando as dicas que eu vou dar no final da live, tá? Eu fiz um resumo aqui, porque tem algumas perguntas. A Cleice perguntou se em Brasília fica pior a rosácea. A Marcela perguntou como tratar. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem vários níveis de rosácea. A rosácea é um grupo que junta uma série de sintomas que no final das contas é esse aqui fica vermelho, que é o básico, né? E não se sabe a origem. Pode ser que tenha alguma origem imunológica, pode ser que seja vascular. O que eu percebo no dia a dia da clínica, porque quando a gente analisa o que está escrito nos livros, o que está escrito nos artigos, geralmente é uma média, é uma combinação de grupos, mas aí quando a gente examina no consultório, a gente faz uma avaliação bem individual. Então eu já tive casos muito curiosos relacionados com essa vermelhidão aqui central do rosto, o aparecimento de pústulas, que já é uma rosácea papulopustular. E, por exemplo, a cliente era alérgica a frango e não sabia. Como que a gente descobriu isso? Como que ela descobriu? Ela tinha um irmão que tinha alergia alimentar e eu vinha tratando a rosácea dela. Então ela resolveu fazer uma avaliação com o mesmo médico que cuidava do irmão, que cuidava da alergia alimentar. E aí ele fez uma opção de testes nela e descobriu que era alérgica a frango. A partir do momento que ela modificou a dieta dela, tirando o frango da dieta e substituindo por outra proteína, a rosácea ficou controlada. Então, aquelas pápulas e aquelas bolinhas vermelhas e as pústulas desapareceram completamente, porque ela vinha usando as coisas e melhorava, mas tinha crises com frequência, porque isso é uma das características da rosácea. Ela evolui de maneira que tem períodos que ela está mais calma, tem períodos que ela está pior. A Cleice, por exemplo, que está muito preocupada, ela estava assistindo a live semana passada e mandou a pergunta essa semana.
ela tem uma rosácea, eu vim acompanhando ela aqui no Rio, a gente estava fazendo luz pulsada, que com a luz pulsada, uma luz pulsada bem controlada, a gente consegue reduzir aquela nuvem de vasos, aquela reação vascular, o rosto dela estava legal, mas ela foi morar em Brasília. Brasília, o clima é bem mais seco. Então, embora aqui no Rio o rosto dela fosse normal, lá em Brasília provavelmente a pele está mais seca, porque a umidade do ar é bem menor e a tendência então a pele ficar ressecada. No meu caso, por exemplo, a região da testa não tem rosácea, então aqui é bem oleoso, aqui é mais ressecado, chega a escamar, e a gente não pode usar qualquer hidratante na rosácea, porque se você usar uma coisa muito oleosa, você pode irritar. Então a gente sempre tem que usar uma coisa mais suave, própria para rosácea. Então, qual é a característica principal da rosácea? A característica principal da rosácea é o rosto ficar enrubescido, quer dizer, ficar avermelhado. E é uma coisa súbita, às vezes é súbita. Às vezes, se eu, por exemplo, se na hora do almoço eu sair do consultório do ar-condicionado e for para a rua, tiver um sol, o rosto fica imediatamente vermelho. Então isso chama-se flushing, que é quando o rosto fica subitamente vermelho. A gente não tem palavra em português para isso. O mais próximo seria enrubescimento, mas ninguém usa esse tipo de palavra em português, né? Ficar vermelho, o rosto fica todo avermelhado subitamente, com calor, com comidas muito apimentadas, com bebida alcoólica. Então, quem tem rosácea não pode dizer, olha, não bebi nada, porque já está lá no rosto, o nariz fica logo vermelho, a bochecha fica logo avermelhada, então a gente sabe logo que a pessoa consumiu bebida alcoólica. Além dessa vermelhidão, a rosácea também pode ter pequenos vasinhos que a gente enxerga como se fossem assim linhas na pele. Essas linhas são chamadas tecnicamente de telangiectasias, que são esses vasos fininhos. Nem toda rosácea tem esses vasinhos fininhos. Quando tem, a gente chama de rosácea telangiectásica, porque tem esses vasinhos. Então, a rosácea papulopustulosa é aquela que tem bolinha vermelha e tem pústula. A rosácea telangiectásica é aquela que predominantemente tem vasos sanguíneos. Eu tenho uma cliente que é muito clarinha. A gente periodicamente, primeiro eu fiz nela um tratamento de luz pulsada associada ao laser de Neodym-Yaghi, que é um laser vascular, e atualmente ela encontra-se em manutenção. Então ela vez por outra ela vai lá, eu faço uma sessão de luz pulsada, porque ela assim tipo 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e ela já sabe o que ela vai fazer em casa. É isso que eu quero explicar para vocês mais para o final da live. Eu quero dar as boas-vindas a vocês todos que estão assistindo pessoalmente a live, ao vivo, tá? Vocês podem mandar perguntas, eu vou seguindo, eu vou falando, mas vocês podem escrever perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Além das perguntas que eu já recebi durante a semana, eu vou respondendo também ao longo da live. Então, a gente tem esses dois tipos de rosácea, que são, a gente pode considerar assim uma rosácea leve, tá? Se tiver muita bolinha vermelha, muita pústula, às vezes até alguns nódulos, a gente já considera, em vez de uma rosácea leve, a gente considera uma rosácea moderada, tá? E a gente então vai fazendo o tratamento de acordo com o que a gente examina. Então não é só a pessoa passar uma coisa em casa por conta própria para poder resolver a rosácea. Muitas vezes precisa da consulta do dermatologista para poder controlar aquela crise onde a rosácea dá aquela piorada, tá bom? Ela não é tão comum nos jovens, ela é mais frequente, ela é mais exuberante entre a faixa dos 40, 50 anos, mas quando acontece no jovem, no adolescente, a rosácea pode estar associada ao quadro de acne. Então a gente tem que fazer toda uma abordagem para associar o tratamento da rosácea com o tratamento da acne. A Thaís está participando ao vivo da live, vocês podem mandar perguntas também, que ela vai anotar tudo, tá bom?
Se eu não deixar de responder alguma coisa agora, eu posso responder depois em box, a Thaís vai anotando pra gente, tá bom? A causa então é desconhecida. Uma coisa que dá pra gente fazer, porque a gente sabe que pode ter uma origem imunológica, uma origem endócrina, uma origem do aparelho digestivo, quer dizer, então a rosácea é só como um sintoma de algum problema, e uma origem vascular. Quanto à origem vascular, atualmente eu disponho de termografia no consultório, então dá para a gente estudar melhor essa instabilidade vascular que faz com que a pessoa tenha essas reações, porque alguns autores acham que além da pessoa ter essa coisa de ficar com o rosto vermelho, também pode ter alguma coisa no aparelho digestivo, em outras áreas do corpo, tá? E a rosácea ser só o sintoma que demonstra que a pessoa está com algum problema. A gente tem também algumas drogas que podem aumentar a rosácea. Ela pode estar associada também com enxaqueca, com problemas gastrointestinais. Eu tenho facilidade para ter enxaqueca e a parte digestiva eu resolvi com uma alimentação normocalórica, né, com as calorias tudo normal, só que usando carboidrato de absorção lenta, tirei a carne vermelha e como proteína animal, mas em quantidade assim regular, em menor quantidade, né? Então a minha alimentação é mais rica em legumes, verduras, frutas e carboidrato de absorção lenta. Isso melhora muito a pele. Isso aí é para acne também, é para outras situações, não é só para rosácea. Então a gente tem esses estágios assim que são os mais comuns, né? Aquele rosto vermelho, rosto com bolinhas e pústulas, aqueles vasinhos. E aí a gente tem pessoas que o rosto fica assim com um vermelho muito profundo e aquele vermelho não desaparece. Algumas pessoas até ficam com um vermelho como se a pele tivesse inchada, sabe, dura, fica vermelho e às vezes fica até arroxeado. E aí a gente tem então coisas dentro do espectro da rosácea, que é a rosácea ocular, por exemplo, tá? Eu evito de usar rímel porque tem facilidade para irritar a pálpebra. Eu já vi pessoas só com, por exemplo, com flushing, que é esse avermelhamento súbito do rosto, e inflamação da pálpebra aqui por dentro. A inflamação da pálpebra a gente chama de blefarite. Quando essa blefarite ela não é bacteriana, ela é de origem da rosácea, precisa realmente do oftalmologista para tratar. Porque além de fazer uma higiene adequada nos cílios, vai precisar então de um colírio especial que usa no caso de rosácea. Isso dá um conforto e previne que os cílios caiam, porque à medida que vai inflamando a pálpebra, às vezes os cílios caem e ficar sem cílios, a pessoa fica com aquela sensação de areia no olho, primeiro porque está sem cílio e depois porque essas pessoas têm o olho mais ressecado também. Então tem uma produção menor de lágrima também. Já tive paciente com rosácea granulomatosa. A rosácea granulomatosa ela faz umas bolinhas duras assim, e essa paciente eu só consegui descobrir que era uma rosácea granulomatosa porque eu tirei um pedacinho, fiz uma biópsia. Então na biópsia veio o diagnóstico de rosácea granulomatosa e aí o tratamento foi bem específico. Ela foi lá no consultório, eu fiz algumas sessões de infiltração de medicamento para a gente reduzir esses granulomas, esses granulomas decorrentes da rosácea. E essa paciente, ela tinha o cabelo bem cacheado, era uma pele bem morena e, no entanto, tinha uma rosácea granulomatosa, mostrando que nós brasileiros temos todas as variedades de combinações de genética. A gente também tem os casos mais graves de rosácea conglobata, esses não são assim tão comuns.
rosácea por uso de corticoide na pele, porque às vezes a pessoa... eu tive um caso super interessante, quer dizer, interessante porque que eu consegui resolver. Mas ele estava com uma vermelhidão aqui assim, e achavam que era uma dermatite seborreica, aquilo que dá casca no couro cabeludo. E aí deram para ele uma pomadinha de corticoide. Só que aquilo era uma rosácea. Ele fez uma placa enorme, a gente chama de placa quando tem junto uma porção de bolinhas e faz uma área dura. Ele fez uma placa vermelha que assim nessa área central do rosto, por causa do uso prolongado do corticoide para poder, entre aspas, tratar o rosto dele. E aí foi preciso toda uma abordagem assim clínica diferente, porque quando a gente usa muito tempo corticoide no rosto, que você suspende o corticoide, ele faz uma reação que a gente chama reação de rebote. Então há uma piora intensíssima, o rosto ficou muito vermelho e foi um caso que deu bastante trabalho, porque eu tive que usar mais de um tipo de medicação diferente, fui fazendo o tratamento por etapas. Passei medicação via oral, passei medicação tópica e fui fazendo por etapas, porque estava tão irritado que não dava para eu atuar assim de uma maneira um pouco mais intempestiva, usar uma coisa que fosse assim mais agressiva, porque tudo que você passa que seja forte, piora. Uma coisa que o pessoal gosta de fazer em casa é fazer esfoliação. Se você fizer esfoliação em casa, mesmo que seja um produto comprado na farmácia, a rosácea piora demais. Se for aquelas esfoliações então com açúcar e produtos assim abrasivos, o rosto fica pegando fogo depois, porque a sensação é que a pessoa queimou o rosto com alguma coisa e na realidade fez só atrito. Tem um outro tipo de rosácea que eu estou acompanhando, um cliente agora mais recentemente, a gente está fazendo laser, que é a rosácea que faz fima. Fima é o espessamento do nariz por causa da rosácea. Então, quando está no início do problema, dá para tratar com um laser vascular, combinando com uma luz pulsada. O laser é o 1064, né, o de Miyagi. Ele não pode ser um laser só igual ao que trata varizes das pernas. É um laser que tem umas características que possibilitam fazer a fotobiomodulação da região, e aí a gente consegue diminuir os vasos sanguíneos ali e diminuir o inchaço do nariz. Mas isso é uma coisa assim, ele vai ficar legal, mas vez por outra ele vai precisar fazer uma sessão de manutenção. Geralmente a rosácea ela pega mais essa região central, tá? Então pega a testa, nariz, as bochechas, algumas vezes pode pegar o queixo também, mas ela não é disseminada no rosto inteiro, porque às vezes a pessoa pensa que está com uma alergia, só que com a alergia é o rosto todo que fica avermelhado. Então tem que fazer o diagnóstico. Na dúvida, é melhor tirar um pedacinho e fazer uma biópsia. Normalmente o diagnóstico é só clínico. E quanto mais a gente vai tratando nas etapas, a gente transforma uma rosácea estágio 3 no estágio 2, depois no estágio 1, e aí a gente consegue ir levando, deixando o máximo de tempo possível em remissão, quer dizer, sem aqueles sintomas tão intensos. A gente tem outras formas de rosácea que são menos comuns, e agora eu vou partir para explicar as dicas que eu tenho para vocês. Primeiro eu queria falar das coisas que a gente pode diferenciar, porque tem vários tipos de doença dermatológica que tem um aspecto parecido com a rosácea, mas não é rosácea. Então, algumas vezes o dermatologista precisa fazer uma biópsia para ter certeza que aquilo é uma rosácea. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa tem uma placa vermelha no rosto e tem uma doença até mais séria do que rosácea, por exemplo, um lúpus.
e fica colocando coisas em casa porque ele se autodiagnosticou com uma rosácea, que é uma coisa, na maioria das vezes, uma coisa benigna, né? Uma coisa que não tem tanta repercussão assim no corpo como um todo. Mas já uma tuberculose, um lúpus, uma outra situação mais séria, ela precisa ser vista. Então, tá com o rosto vermelho, tá estranho, aquilo não melhorou, procura o dermatologista para poder ter certeza do diagnóstico. No tratamento, e aí vamos começar a falar nas dicas, a gente tem que evitar tudo que irrita a pele. É uma pele extremamente sensível. Eu já falei dos esfoliantes que não se deve usar. Nenhum produto com álcool. Então isso entra também aquelas loções tônicas. Aliás, semana passada eu falei de sabonete, falei de shampoo e não comentei uma coisa que eu gostaria de comentar agora, que eu acho que cabe bem certinho com a rosácea. Antigamente se utilizava loções tônicas. Para que eram essas loções tônicas? Olha só, gente, os sabões, aqueles em barra, eles eram feitos com sebo de boi com soda cáustica. Então, toda vez que você lavava a pele do rosto com ele, ou com o corpo, ficava assim uma película, como se fosse um resíduo. Aquele resíduo parecido com o que fica assim numa saboneteira, sabe? Ficava um resíduo ali, uma coisa pregada na pele. E aí a gente passava o algodão com a loção tônica, tirava aquele resíduo do sabonete. Hoje em dia, ninguém usa mais esse tipo de sabonete. O sabonete, de um modo geral, indicado para rosácea é sabonete líquido, com uma fórmula bem suave. Então, a loção tônica é uma coisa que ficou mais por tradição do que por necessidade. Então, a gente já pode tirar a loção tônica da nossa vida, porque não vai fazer a menor diferença. Então, vamos lá, as dicas que eu prometi no início da live. Eu vou ensinar 3 coisas que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, a lavar o rosto com rosácea. Segundo lugar, o que você vai usar para hidratar. Em terceiro lugar, o que você vai usar para proteger a pele. A pele, dica número 1, a parte de higiene. A gente não deve nunca usar água nem muito quente, aqueles banhos pelando. Se a pessoa tomar um banho super quente, vai sair já do chuveiro com aquele rosto todo vermelho. E nem tomar aquele banho super gelado, porque o rosto também vai ficar vermelho. Então, como é que a gente vai lavar o rosto se tem rosácea? Em primeiro lugar, é água morna. Então, nem gelada e nem quente demais, água morna. Segundo lugar, eu sempre uso um sabonete líquido suave. Mas você não vai pegar o sabonete, tacar na cara o sabonete no rosto. O que você vai fazer? Você molha um pouco a mão, coloca o sabonete líquido ou em gel, passa assim na mão, até fazer espuma. Então não é para você jogar direto o sabonete no rosto. Você faz primeiro a espuma, com um pouquinho só de sabão, e aí a gente reduz a quantidade de sabão, porque o sabão é irritante para qualquer pele. Então você faz aquela espuma na mão, a mão está toda de espuma, você vai suavemente passando aquela espuma no rosto. O que você vai perceber? Que você vai conseguir uma melhor espalhabilidade, você vai espalhar a espuma toda no rosto e a hora que você enxaguar, você vai conseguir limpar a pele sem irritar. Agora, quanto à maquiagem, se a gente precisa no dia a dia alguma coisa para cobrir a rosácea, como eu tô agora, ontem eu coloquei na chamada sem nada, então eu tava com o nariz rosado e essa região rosada. Eu agora tô com filtro solar, não é nem base, eu tô com um filtro solar fininho, para poder o rosto ficar menos vermelho. Mas na hora de tirar, o que eu vou fazer? Se eu esfregar demais o rosto, se eu pegar um algodão úmido com uma loção de limpeza, esfregar isso aqui, eu vou irritar a pele e ela vai ficar vermelha. Então, nesse caso de maquiagem, eu vou até citar nome de produto, porque eu não tenho nenhum conflito de interesse e vou falar de vários laboratórios diferentes. Eu gosto bastante do Cetaphil loção de limpeza, porque o Cetaphil loção de limpeza, ele é uma loção cremosa
Então você pode passar aquela loção cremosa no rosto, ela não é oleosa, você passa ela, tá? Suavemente, para fazer uma emoliência naquela base, tá? Mesmo que você tenha usando um rímel, evita usar rímel daqueles à prova d'água, senão você vai ter que usar um óleo para tirar, você vai acabar irritando a pálpebra. Se você usar o rímel, usa um rímel comum, tá? Não precisa ser aquele super à prova d'água, só na pontinha do cílio, que aí a hora que você passar o Cetaphil loção de limpeza e fazer a massagem suave, vai fazer uma emoliência, vai dissolvendo o filtro solar ou a base no Cetaphil loção de limpeza. E aí, eu normalmente faço isso antes do banho. Eu entro no banho e enxago. Não vai precisar de usar sabonete nenhum. O resultado disso é que quando você sair do banho, que for enxugar a pele com cuidado, ó, sem esfregar, enxugar a pele com cuidado, você vai ver que ela já está hidratada. Então é uma dica bem legal, porque a pele aqui onde tem a rosácea, ela é uma pele ressecada. Mas por outro lado, se usar coisa oleosa, ela fica com bolinhas e pústulas. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, o limpador então tem que ser bem suave. E aí, quais são as minhas sugestões além do Cetaphil loção de limpeza? Pode ser, geralmente é sabonete líquido, tá? Porque os sabonetes líquidos suaves, eles têm um pH bem próximo ao pH da pele, que é 5,5. Eles são fabricados com uma mistura de tensoativos que tornam o sabonete mais suave. Então tem algumas marcas aqui que eu anotei, claro que existe um maior número de quantidade de marcas, mas eu vou dar algumas aqui com preços diferentes e tudo, que todas elas são bem legais para quem tem rosácea. Isso que eu estou dando de dicas hoje, gente, é a parte da educação do portador de rosácea. Essa educação, ela faz parte do tratamento da rosácea, independente de você ir ao dermatologista. Então, todo dermatologista vai ensinar você a fazer isso, tá? Então, eu vou de dicas para lavar o rosto: o Suavier, que é da Darrow, sabonete líquido. O Cetaphil, ele também tem uma forma de sabonete líquido, então se você não está usando maquiagem, em vez de usar o Cetaphil loção de limpeza, usa o sabonete líquido. Daquele jeito que eu expliquei, fazendo a espuminha na mão. Se a pele for mais oleosa, porque aí às vezes a pessoa tem rosácea, mas a pele é oleosíssima porque também é acneica. Então às vezes dá para usar o Actine sabonete líquido, que já tem uma pegada para a pele mais oleosa. E aí você evita de precisar usar qualquer coisa que seja astringente depois, porque esse já retira o excesso de oleosidade. Eu mesmo com essa oleosidade excessiva aqui na testa, eu não uso nada que tire demais a oleosidade, não. Eu lavo normalmente. O máximo que pode acontecer é eu passar o sabonete no rosto todo, né, a espuminha do sabonete no rosto todo, e achar que a testa ainda está oleosa. Porque só a testa minha é mais oleosa, ela fica brilhando. Então eu passo novamente aquele sabonete suave, a espuminha do sabonete, aí resolve, tá? Que mais? Tem também um demaquilante chamado Rosaliac demaquilante, que também ajuda a tirar a maquiagem. E tem o Dermotivin. Dermotivin tem vários tipos de Dermotivin. Tem uns até que já vem, que você aperta assim, já sai a espuma pronta. É bem legal. Então você limpou o rosto e aí a pele ficou assim ressecada. Então não é qualquer hidratante que pode ser aplicado na pele com rosácea. Por quê? Algumas substâncias são irritantes para as glândulas sebáceas. E aí a gente precisa então de usar um produto que não seja agressivo para as glândulas sebáceas. Pode ser, e ajudar até para reduzir um pouco o vermelhidão. Pode ser o da Bioderma, o creme anti-vermelhidão. Pode ser o hidratante Fisiogel Ação Calmante, que ele hidrata sem deixar oleoso. Pode ser o Toleriane Sensitive. Pode ser o Rosaliac AC Intense, que ele promete que vai reduzir um pouco essa vermelhidão. E o Anti-Rougeur Fort, que é da Avene. Então tem anti-rougeur é anti-vermelho, né? Anti-rougeur forte da Avene.
Qualquer coisa fora disso tem que ser com orientação do dermatologista, tá? Então, essa é a parte de educação em casa. A terceira dica que eu vou dar, porque eu já falei de limpeza, já falei de hidratação, agora eu vou falar de proteção solar. Uma coisa fundamental no portador de rosácea é que ele não pode usar qualquer filtro solar. Ele precisa usar filtro solar, tá? Só que ele não pode usar qualquer filtro solar. Por quê? Porque vai irritar as glândulas sebáceas, vai ficar tudo de bolinha, pústula, o rosto vai ficar vermelho e a pessoa fica muito aflita, porque acorda de manhã tá com aquele rosto todo... eu usei uma vez um filtro solar que eu tinha ganho, uma amostra, eu tava, sabe aquelas amostras pequenininhas, às vezes a gente ganhava umas amostras pequenas. Eu botei na necessaire, eu ia fazer um curso em São Paulo, eu levei. Aí eu passei no rosto, passei o rosto todo, aonde eu tinha rosácea, o que que aconteceu? Eu fiquei com pústulas nessa região ao redor da boca, porque aquele filtro solar não era o filtro solar adequado para o meu tipo de pele sensível da rosácea. Então, o que eu prescrevo lá no consultório? Primeiro que eu gosto de usar é o protetor solar mineral da Avene, que ele tem 50 mais de proteção. Por quê? Ele só tem filtro solar mineral, mas ele é tipo um creme assim, e isso às vezes é ruim para homem, por exemplo, que não quer parecer que está maquiado, né? Então tem uma outra opção, que é uma opção mais recente, que eu gostei bastante também, que é o Bioderma 50 mais líquido. Ele é interessante, ele tem 3 cores, tem uma cor até mais para pele morena, que é bem legal, que poucos filtros solares aqui no Brasil têm uma coloração para morena. Ele é líquido, então você agita, aplica as gotinhas, espalha, ele fica assim meio molhadinho, daqui a pouco ele seca, fica como se tivesse passado um pó na pele. Mas um pó muito fininho, então para homem dá para usar sem parecer que está usando maquiagem, porque às vezes, como a rosácea dá fima nos homens, quer dizer, aquele nariz vermelho e grande, quando ele coloca o filtro solar da Bioderma, aquele nariz fica menos vermelho. E não é só por questão de maquiagem, que quando você usa o filtro solar mineral, você irrita menos a pele, porque o calor irrita a pele, o sol irrita a pele, tudo fica vermelho. Bebeu bebida alcoólica, fica vermelho. Então, se você tiver com aquilo protegido, você esconde e evita que a irradiação solar aumente aquela vermelhidão do rosto, sobretudo nessa área do nariz, que é uma área central, fica bem estranho mesmo, porque não é só feio do ponto de vista estético, dá uma interpretação diferente. Outra pessoa te olha e pensa, nossa, essa mulher chorou horas. Ou então pensa, nossa, como esse cara bebe. E às vezes não é nada disso, é só a rosácea que está lá mais acesa, porque a pessoa pegou um pouco de sol na rua mesmo, não precisa nem ser praia. Tem um outro filtro solar, que é o da Isdin, Fusion Fluid Mineral, que é o da Isdin, que é mineral. E tem um pó compacto da Adicus também, que é mineral. Então, o pó compacto para os homens realmente é mais difícil de utilizar, né? Embora o pessoal que trabalhe com mídia use, porque é uma coisa que fica um pouco mais firme na pele, né? Então, se a pessoa vai gravar com luzes muito fortes, não dá para usar coisas que sejam oleosas, então tem que ser uma coisa mais sequinha, né, e que a pele não fique brilhando. Então é isso. Então, para finalizar, eu queria dizer que a rosácea é uma condição crônica, realmente a gente vai administrando. No consultório, o dermatologista, o que ele vai fazer? Se a pessoa estiver nos períodos de crise, ele vai acrescentar produtos que vão retirar a pessoa da crise. De um modo geral, as crises mais fortes são aquelas que aparecem bolas de pus pelo rosto, às vezes no rosto todo, às vezes só nas áreas de rosácea. Então tem medicação para tomar, tem medicação para passar,
Tem a possibilidade de fazer a luz pulsada para reduzir os vasos sanguíneos e, consequentemente, reduzir essa pele tão reativa. E eu costumo brincar e dizer que o efeito colateral do tratamento com a luz pulsada ou com o laser vascular, né, o de Miyagi, eu costumo dizer que o efeito colateral do tratamento é a pele ficar mais jovem. Então, essa minha pele clarinha aqui e firme é por causa da luz pulsada que eu faço há bastante tempo. Então, tem alguns anos que eu controlo a rosácea e, ao mesmo tempo, cuido da pele para não ficar deteriorada, porque a pele é o nosso maior órgão corporal. A gente aqui no Brasil, mesmo usando filtro solar, você não tem como fugir do excesso de exposição solar. Então, se a gente não cuidar da pele com protetor, com tratamentos que vão recuperando esse efeito do sol, a gente acaba com elastose solar, que é o envelhecimento causado pelo sol. Então, a pessoa tem uma idade biológica menor e parece mais velho porque o sol envelhece todo mundo, inclusive pele negra. Então, não é só os mais clarinhos, não. A pele negra também tem os sinais de envelhecimento pelo sol. Aí era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre rosácea. Eu acabo fazendo uma aula, né, uma mini aula, mas eu estou aberta para perguntas. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo no direct, pode entrar em contato com a Thaís. Se quiser, nós temos um grupo de WhatsApp que eu sempre mando informações todos os dias, e é um grupo que as pessoas têm acesso direto a mim para fazer perguntas, tá? É só uma maneira mais fácil da gente, de eu divulgar, né, uma coisa mais pessoal, e a adesão do grupo, claro, que é sempre voluntária. Então, a Thaís pode enviar o link para entrar no grupo de WhatsApp, se assim você desejar, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês. Eu quero desejar toda a sorte do mundo para as minhas colegas que amanhã vão fazer organizar um curso chamado CDA, que eu vou fazer amanhã, que é um curso sobre complicações de preenchimento. Então, vocês viram recentemente, talvez no Fantástico, um caso de uma profissional que fez uma série de implantes em várias pessoas, e cada vez mais o dermatologista vai receber esses casos de complicações, e ele também pode ter algum tipo de complicação com algum paciente, a gente tem que saber resolver. O curso vai ser amanhã o dia todo, então amanhã o dia todo eu tô lá agarrada no curso, tá bom? Mas ainda assim estou disponível para responder as perguntas no direct. Se vocês quiserem, peçam a Thaís o link para entrar no grupo do WhatsApp. E eu estou à disposição aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, para atender vocês, tá? Um grande abraço, um sábado e domingo muito legal, um Dia das Mães muito bom. Quem não puder ter a mãe presente, tiver ainda a sua mãezinha para curtir, se ela não puder ir, vamos fazer online, né? O importante é essa troca de carinho, essa troca de amor, tá? Então, um grande abraço para vocês, um abraço a todas as queridas do grupo Renove Sua Pele, que é o grupo do WhatsApp, que estão assistindo essa live ao vivo. Um beijo para vocês todas. Eu sei que tem gente até aqui que não está morando nem mais no Rio, mas ainda acompanha as orientações, tá? Um grande abraço, muito carinho para todas as mães, e mesmo aquelas que não são mães, mas têm um sobrinho que cuidou, um afilhado, porque muitas vezes a maternidade está aqui no coração e não está no nosso sangue, tá bom? Grande beijo para vocês todos. Tchau, tchau.